Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Bom dia para todos que estão aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai estar assistindo essa transmissão online. Vamos ficar de pé neste momento? Vamos pedir para que o Senhor fale conosco através das canções, através da palavra. Até aqui o Senhor nos ajudou. Eu creio que Ele tem uma palavra aos nossos corações. Ó Senhor, nós queremos te engrandecer, Pai, por estarmos aqui. Obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Neste momento, Pai, acalma nosso coração. Acalma nossa alma, Senhor, para que a gente possa ouvir a Tua voz, para que a gente possa estar atento à Tua voz neste culto, Senhor. Porque nós estamos aqui por Tua causa, por aquilo que o Senhor fez. Não há outro motivo, Senhor. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma poderosa, de uma forma, Senhor, que transforme o nosso ser, Pai. E neste momento nós te agradecemos. Recebe o louvor da Tua igreja. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Uma coisa só, meu desejo.
parou o sol, o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. O teu amor me fez novo, ó Rei da Glória. Onde está o que possa de ti separar? Não há nada. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele, nele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, por Ele eu vou. Sim, eu vou viver, eu só vou viver, se for para Ele, por Ele, nele. Abriu o mar, parou o sol, o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei que com ele pra sempre eu serei. Eu serei, eu serei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele, nele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, por Ele eu vou. Sim, eu vou viver, eu só vou viver, se for para Ele, por Ele. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão
outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, e não há outro melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Vamos continuar com essa canção. E eu queria te convidar a orarmos nessa hora. Porque essa canção é de um grupo chamado Morada, um grupo bacana, inclusive. Tem várias canções bonitas. Pessoal sério com a palavra de Deus. Inclusive, fico muito feliz porque é um dos grupos que tem tocado a geração atual aí dos jovens. E, inclusive, tem feito canções dos anos 80, 90, 2000, canções novas, lotando ginásios aí em adoração ao Senhor. E essa canção fala sobre se sentir bem aqui, quando a gente está reunido no nome do Senhor. E hoje eu estava conversando com um irmão querido aqui, que está no nosso meio, e ele estava falando que ele se sente bem aqui. A gente compartilhou um pouquinho de vida antes do culto. E para muitos você vem de um lugar de angústia, para muitos aqui talvez você saiu do teu lugar hoje com lágrimas, talvez você saiu pesado. E glória a Deus também que alguns saíram já com alegria também, com muito louvor, gratidão no coração, porque a gente é essa mistura de momentos, a gente é essa mistura de particularidades que pela misericórdia do Senhor a gente está unido aqui em Cristo Jesus. Você já parou para pensar que se não fosse Cristo aqui, esse lugar já nem estaria aqui. Aqui estaria sendo utilizado para outro fim. Mas por causa de Cristo, hoje esse local aqui é um lugar de adoração, de ajuntamento do povo de Deus. E eu quero te convidar para a gente aproveitar essa canção que foi cantada, orada ao Senhor, afirmada diante do Senhor, para a gente clamar ao Senhor, clamar pela misericórdia dEle. Se o teu coração está cheio de júbilo, exalta o nome do Senhor agora. Louva, exalta, fala coisas, bendiz o nome do Senhor. E se você chegou aqui com o coração pesado,
há lágrimas, nós nos juntamos com você agora para orarmos, para clamarmos, para invocarmos o nome do Senhor. Eu quero lembrar a igreja, a irmã Ivete continua internada, né, Marquinhos? Eu não estou vendo a Débora aqui, a irmã Ivete continua internada, né? Então vamos orar pela irmã Ivete, querida? Preciso de oração. A irmã Joana está internada novamente, a Janete está aqui, estamos orando por ela, a Jane está lá acompanhando. Eu estive visitando a irmã Joana internada há 2 semanas, fiquei muito feliz quando ela teve alta. Infelizmente hoje houve um problema na saúde que tem a ver com o momento dela, da idade avançada e os cuidados que são necessários nessa hora. O que a gente faz? Choramos, clamamos a Deus que o Senhor nos sustente mais um pouco, mais adiante, por mais um ciclo lá que é necessário. O que você precisa apresentar ao Senhor hoje? Apresente, ore, invoque o nome do Senhor. Vamos fazer isso, igreja? Levanta sua voz. Levanta sua voz em oração, em adoração, em louvor, em clamor. Apresenta ao Senhor seus pedidos agora. Clama ao Senhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Igreja, levanta a voz em oração. Levanta a voz em oração. Verbaliza aquilo que você está orando. Exalta o Senhor. Se você está online, Deus te abençoe, mas o teu tempo também se junte a nós em oração, em clamor, em adoração. Vai orando, vai intercedendo. Coloque vidas queridas e preciosas em oração agora diante do Senhor. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Pai bendito, bendito é o nome do Senhor. Aqui damos glória ao Senhor. Aqui exaltamos o nome do Senhor porque o Senhor é digno. Aqui, Pai, estamos cantando e orando e afirmando: o Senhor é o Deus da nossa salvação. Digno ao Senhor de ser louvado, exaltado. Afirmamos que o Senhor é o Deus que nos salva, o Deus que nos perdoa, o Deus que nos renova. E, Pai, hoje clamamos por irmãos queridos que estão internados, necessitando do Senhor ali. Oramos pela irmã Ivete por saúde, oramos pela irmã Joana também por saúde e recuperação. Oramos por outras situações de enfermidade, situações de adversidade, situações de luta no nosso meio. Clamamos: Senhor, tem misericórdia. Oramos por aqueles que estão enlutados no dia de hoje, aqueles que têm chorado lágrimas nos últimos dias. Senhor, tem misericórdia, intervém. Que o nome do Senhor seja exaltado em toda e qualquer situação, porque o Senhor nos conduz, o Senhor é Deus presente, o Senhor é o Deus que nos leva adiante. E é isso que clamamos, Senhor. Fortalece o abatido, renova as forças de quem precisa do Senhor neste dia, nesta manhã, mas em tudo louvado, engrandecido seja o Senhor. E sempre oramos, ó Pai, que a Tua vontade sempre prevaleça em nossas vidas, em nome de Jesus. E cante, igreja, canta, afirma essa canção, ora, vá cantando, vá louvando ao Senhor, vá levantando a sua voz ao Senhor. Da minha vida uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. Bem forte, cante, exalte o Senhor. Da minha vida é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, e não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, e não há outro lugar melhor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos
Aplaude ao Senhor, aplaude ao Senhor. Que Ele tome seu lugar de honra no nosso meio, em nossas vidas. Aplaude bem forte. Louvado seja o Senhor. Aproveite esse momento, dá bom dia a quem você não cumprimentou ainda. Quebra o gelo um pouquinho, saia do seu lugar. Quem nos visita hoje, seja bem-vindo também, em nome de Jesus, nosso meio. Quem está online, que Deus te abençoe também nesse tempo de adoração. Celebre ao Senhor conosco. Quem eu não cumprimentei antes do culto aqui, Deus te abençoe, te guarde. E é isso, irmãos, que alegria. Louvado seja o Senhor por um novo dia. Que bênção, irmãos. Louvar a Deus pela equipe servindo no dia de hoje, na equipe do louvor, recepção, equipe técnica da igreja, o Kindes. Vamos dar uma salva de palmas a todos que nos abençoam com suas vidas, o ministério aqui. Louvado seja o Senhor. Semana passada a gente teve encontro servir aqui no sábado com o pastor Ricardo Bitum, pregando, refletimos sobre servir. Essa mensagem está disponível em áudio e também em vídeo para edificar a sua vida, compartilhar. E você que está congregando aqui com a gente, oportunidade para você aprender e colocar sua vida também para ser bênção no nosso meio. Sempre há um local aí para você, com seus dons, com seu talento, ser bênção. Não deixe passar 2025 sem colocar a mão no arado e que a sua vida seja frutífera para a glória do Senhor também. Junte-se a algum ministério da igreja, algum pequeno grupo, caminhe junto com outros irmãos aí de fé. Amém? Ontem a gente teve uma reunião bonita aí com o pessoal do louvor também, da equipe técnica. Sempre há oportunidade para você servir, estamos ajustando algumas coisas, sempre é necessário ter esse alinhamento no início do ano, e assim a gente prossegue servindo. Glória a Deus por isso. Irmãos, antes de chamar as crianças aqui, eu queria chamar o Alexandre e a Valéria, porque eles estão arrumando a casa para ir para longe, vão para Bauru, de mudança. Fiquei sabendo agora, eles têm congregado aqui com a gente, inclusive seriam recebidos na membresia no mês que vem agora, mas aconteceu uma surpresa aí na vida, uma oportunidade de mudança. Vem aqui, Valéria. Deus, chamando eles aqui porque é um momento de significado no coração deles, de mudança. Eles estavam congregando aqui já há um tempo, né? E mais de ano, participaram do nosso Day Camp ano passado. Eu lembro que foi o primeiro momento ali que a gente sentou à mesa para conversar. Estavam firmes, estão firmes aqui até esse momento, mas estão de partida aí porque surgiu uma oportunidade de mudança para Bauru, que eles vão na graça e na paz do Senhor ali, ser bênção. E se quiser dar uma saudação de despedida para a igreja, quer? Graça e paz, igreja. A gente está assim, com o coração alegre, mas assim, ao mesmo tempo apertado, porque, como diz o cântico, né, nós nos sentimos muito bem aqui nessa casa. O Senhor assim, nos deu assim, um presente muito grande a essa igreja, né? Irmãos assim, maravilhosos que nos acolheram assim, com amor, né? E assim, a gente sente de estar deixando. Mas é para um lugar assim que a gente estava orando já há algum tempo, né? Gostaria de compartilhar com os irmãos. A gente tem o desejo de estar indo para uma cidade menor, né? É um desejo há algum tempo. E aí Deus foi abrindo as portas de uma forma tão maravilhosa, assim. Então, a gente colocou o apartamento à venda. Eu compartilhei com a Márcia, né? O primeiro que foi lá olhar já comprou o nosso apartamento, né? Então, foi tudo acontecendo assim. O Alexandre, né, trabalha numa empresa lá de Bauru, né? E aí a gente foi, né? As coisas foram acontecendo e agora a gente está de mudança já essa semana, né? Nós vamos felizes assim, né, para lá, porque era um desejo do nosso coração. Mas eu agradeço muito a igreja, né, o pastor André Deilane, né, a Márcia, o Ronaldo, o pastor Fernandes, que está sempre ali recebendo a gente com amor, com alegria. Então, assim, o pastor Carlos, que recebeu a gente na casa dele, assim, no grupo, pequenos grupos, né? E os irmãos que ali se encontraram com a gente. Então, muito obrigada, igreja. Glória a Deus por essa igreja, viu, irmãos? Glória a Deus. É isso. Vamos orar. Pastor Carlos, venha fazer essa oração. Venha aqui à frente orar por eles, abençoando. E
A gente fica feliz por essa nova etapa e lamenta também, né? A partida é tudo, mas assim, é um momento na nossa vida, mas a gente quer abençoá-los, que vocês vão na paz do Senhor e um abraço forte de toda a igreja junto. Irmão Carlos, venha orar aqui nesse momento. Tá bem? Estenda sua mão para cá, vamos abençoá-los. Pois é, eu encontrei com eles ali no Sacolão Saúde, nessa semana. Aí aquela alegria do encontro e tal, aí ele falou para mim, tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Falei, xiii. E esses irmãos, eles ficaram esse período todo conosco ali no nossa reunião de pequenos grupos. Tivemos a alegria de tê-los conosco, sempre dando a participação. Tem um princípio cristão muito sadio, né? E agora a gente fica um pouquinho assim, né, fica feliz porque sabe que Deus direciona todas as coisas na vida de cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, nós sentimos a separação, porque a gente gostaria de estar sempre juntinhos, né? Outro dia eu falei para ele assim, olha, a gente vai chegar um dia que não existe isso mais, né? De ter saudade, não vai ter essas coisas mais, né? Nós vamos precisar mais encontrar um irmão e falar, oh, como é que vai, como tem passado, né? Não vai acontecer mais isso, porque vai ser sempre a alegria contínua da nossa vida com os irmãos, né? Oremos, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, nós nesse momento estamos nos apresentando diante de Ti, junto com este casal, ó Deus eternos, para que o Senhor, como tens abençoado eles durante o período aqui conosco, nós também pedimos a Tua bênção daqui para frente, para onde eles estiverem. Ó Deus, como eles têm conservado a fé, a esperança, Senhor eterno em Ti, no temor, sempre no temor de Deus, nós rogamos ao Senhor que onde eles estiverem, Senhor, a Tua presença seja contínua na vida de cada um. Tanto no trabalho, onde eles estiverem, em casa, no trabalho, viajando, qualquer lugar, haja a continuidade da unção, da graça e da luz do Espírito de Deus. Assim nós oramos com agradecimentos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu dar um abraço. Obrigado, querida. Obrigado por você. Pelo amor e pelo carinho. Tá bom? Desce ali com cuidado ali, o Ronaldo vai ajudá-lo ali. E criançada, vamos orar pelo Kids. Eu não estava esquecendo não, é só para participar desse momento aqui que tem significado aqui para toda a igreja. E quero chamar, estamos com babies, todas as faixas etárias, do 1 a 12 anos ali com os juniores, tá bem? Vem aqui à frente para a igreja orar por vocês, com vocês, pela equipe dessa manhã. Novamente, compartilhar com a igreja, você que é membro aqui, olha para essas crianças, oportunidade também para você ser bênção ali, auxiliando e ministrando na vida delas, participando da equipe do Comuna Kids, né? Aos domingos, fale com a Raquel, que está na liderança do ministério. Há uma oportunidade para você. Inclusive, a Raquel está por aqui, Marco? Ou não? Já está lá em cima, né? Teve solução à classe do Baby, você sabe me atualizar com os professores? Ou ainda estava precisando? Então, amém. A gente estava com uma dificuldade ali no time. Irmãos, há sempre uma oportunidade e necessidade com Kids. Então, olhe para nossas crianças com amor. Você pode se disponibilizar em um domingo para ajudar na escala que é feita e servir. Será bênção para todos nós. E vamos orar pela equipe de hoje? Estenda sua mão para cá, abençoando. Pai querido, bendito seja o Senhor pela vida das nossas crianças, juniores, a equipe servindo nessa manhã, que eles possam ter um tempo agora, Pai, de comunhão, da alegria do Senhor e de aprenderem mais do Teu amor e da Tua salvação para suas vidas. Oramos pelas bênçãos do Senhor sobre suas vidas, suas famílias e todos aqueles que servem nesse ministério. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vá na paz do Senhor, criançada. Deus abençoe. Lembrando os irmãos aqui para evitarem o trânsito ali na área dos juniores, tá bem? Por causa da distração. Então, nos ajudem ali a não ter movimentação nessa hora. Queria convidar o nosso diácono, querido irmão Ronaldo, vai nos ajudar na leitura do devocionário desta manhã. Nós estamos lendo o livro Os Cânticos de Jesus, que são meditações diárias nos Salmos. E hoje, neste domingo, nosso querido irmão Ronaldo aqui vai fazer a leitura. Vamos ler, orar e celebrar. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus por mais um dia.
privilégio de poder ter contato com a palavra, esse devocional maravilhoso, né? Hoje é o dia 23 de fevereiro, está lá projetado, Salmo 30, de verso 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor, ó Senhor, eu te exaltarei porque tu me levantaste, e não permitiste que meus inimigos rissem de mim. O Senhor, meu Deus, clamei a ti, e tu me curaste. O Senhor, tu me tiraste da sepultura, preservaste a minha vida para que eu não descesse a cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai seu santo nome, porque sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Amém. A graça que me levará para casa. Esse é um cântico acerca da graça. Embora Deus possa se irar contra seu povo, a ira nunca é a palavra final. Verso 5. De modo que a alegria sempre está a caminho, sempre vindo para aqueles que nele creem. Em Jesus, esse princípio vai ainda além, a ponto de a tribulação produzir alegria. A dor e o sofrimento de Jesus produziram alegria tanto para ele quanto para nós. E agora, quando confiamos nele, nos tempos maus, nossa aflição também é capaz de produzir a alegria da fé crescente e da realidade espiritual. Vamos orar? Senhor, tua palavra diz que nossos problemas produzem para nós uma glória incomparável de valor eterno. Não sou capaz de compreender tudo o que isso significa, mas tenho visto o início do processo em minha vida. Assim, faz a obra em mim, que só é possível quando confio em Ti enquanto choro. Amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Ronaldo. Que Deus nos abençoe nas leituras diárias. Às segundas-feiras nós estamos compartilhando um vídeo do devocional do início da semana. Você pode ir na rede social da igreja, compartilhar, multiplicar aí o alcance das meditações e adquirir o livro, porque já esgotou aqui na igreja. Mas se você perdeu a oportunidade, adquira e continue a partir da data aí do dia, da manhã, no seu início do dia, aí nas leituras aí, para edificação da sua vida, e a gente caminhar juntos com a igreja aí, tá bem? Irmãos, eu quero compartilhar alguns avisos com a igreja, porque são motivos da nossa oração e da nossa atenção aí para a gente poder caminhar nos próximos dias. Nessa semana, só para os irmãos saberem estar em oração, terça-feira agora nós vamos ter uma reunião da diaconia da igreja. É um tempo da gente conversar, orarmos juntos e conversarmos sobre o momento da igreja. É um momento importante de conversa, de oração e de direcionamentos aí para esse ano. Então, seja em oração por todos os irmãos que servem na diaconia e no cuidado aqui da igreja. E na quinta-feira também nós vamos ter uma reunião com os irmãos da diretoria da igreja. Então, nós temos alguns encontros que acontecem no ano, que são os irmãos que têm a responsabilidade do administrativo, que respondem pela igreja nas questões públicas da igreja. Então, uma reunião de início de ano e uma reunião também para a gente fazer algumas considerações aí com o andar da igreja em 2025. Então, esteja orando para esses irmãos que representam a igreja, eleitos pelos irmãos em assembleia. E nessa quinta-feira a gente vai estar ali reunidos para conversarmos, orarmos também por algumas questões e prosseguirmos nesse ano aí na graça e misericórdia do Senhor, tá bem? Lembrando dos irmãos que já estamos na virada de mês, né? Semana que vem já estaremos em março. E como é o feriado de carnaval, um feriado prolongado, escolar e há algumas circunstâncias aí com a data, a gente está marcando a ceia de março para o domingo dia 9, tá bem? Então, domingo dia 9 de março, nós vamos ter a ceia do Senhor, e nesse dia também vamos ter a assembleia, um pouquinho antes, às 9h30 da manhã, das 9h30 às 10h, é uma assembleia breve e curta, porque é focada na membresia da igreja. Nós vamos estar recebendo cerca de 20 novos membros aqui na igreja, para a glória do Senhor. Dá um glória a Deus aí, aleluia! Né? É um motivo de festa, de alegria, por esses irmãos que fizeram o café de conexão,
estão no momento agora, alguns devolvendo, alguns já fizeram, né? Devolvendo as fichas de cadastro aí de membros, já fizemos algumas conversas também no separado aí, a coisa tem avançado e caminhado, e nesse dia é importante a presença daqueles que são membros aqui na igreja, para a sua afirmação no recebimento desses irmãos, tá bem? Então a gente vai chegar às 9h30, 10 horas encerra, e na sequência a gente tem nosso café, tempo de comunhão, como nós temos todos os domingos, mas aí venha preparado para honrar a vida desses irmãos. E no culto de ceia, nós oramos naquilo que é aprovado na Assembleia, recebendo esses irmãos e orando com eles aqui, e no momento público que eles têm também de ler a declaração da aliança que nós temos de membresia da igreja, e fazemos isso de maneira pública, mas é um motivo de gratidão, louvor a Deus e da nossa presença aqui para acolhê-los, tá bem? Só lembrando também, irmãos, que na quinta, eu vou só adiantar um aviso, na quinta, 18 de março, a gente vai ter, na terça-feira, nós vamos ter a nossa reunião de oração mensal aqui na igreja também. Está acontecendo vários encontros aí de ministérios, pequenos grupos também, e inclusive os pequenos grupos, na quinta-feira, dia 6 de março, que é na sequência do feriado, o feriado acaba quarta-feira de cinzas, no dia 5, na quinta-feira nós vamos ter uma reunião online, com os pequenos grupos da igreja, com os líderes, né, dos pequenos grupos atuais, e se você tem caminhado aqui na igreja, é membro aqui conosco, que deseja ou começar, ou se interessa pelo tema, gostaria de acolher um pequeno grupo, é a oportunidade, tá bem? Nesse momento de alguns ajustes, a gente tem situações que são do momento de cada família, da casa que acolhe, algumas mudanças que acontecem, e no domingo, dia 9, a gente quer estar atualizando a igreja desse quadro, de quais são os pequenos grupos em 2025, como a gente vai caminhar e prosseguir, e você se envolver, servindo, caminhando, participando, tá bem? Mais um motivo de oração e da sua atenção, tá bom? Marcos, tem Next agora sexta-feira, véspera de carnaval, normal? Então, moçada, sexta-feira agora, não desista. 19h30, os adolescentes vão estar aqui. Aproveita que é a véspera do feriado mesmo, dá para fazer aquele ajuntamento bem especial e gostoso, como tem acontecido, né? É muito bonito, encorajador para o nosso coração ver a igreja num lindo movimento aqui às sextas-feiras com os adolescentes. 19h30, então, Next, tá bom? E é isso, irmãos. Queria ler com os irmãos, antes da palavra, o pastor Marco vai estar pregando nessa manhã. Este é o momento dos dízimos e ofertas que a igreja apresenta, ora e acolhe. E eu queria ler o texto de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que diz assim: deem, lhe será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante. Será dado a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Isso aqui é um princípio de generosidade no reino de Deus. E o que nós vamos fazer agora é o nosso momento, que aqueles que congregam, que servem aqui juntos, sabem e fazem isso em amor, como o nosso ato também de louvor e adoração a Deus, através dos dízimos, das ofertas, da sua generosidade, da oferta missionária que você também dedica e compartilha aqui dentro do ciclo nosso mensal, e louvamos a Deus por isso. O que eu queria era te encorajar. Se você tem caminhado aqui e não tem participado desse momento, a minha oração é que Deus continue a te abençoar, te guardar, e que você aprenda a alegria de participar desse momento que é com gratidão que a gente participa. Nós estamos no ciclo final do mês, estamos ainda com algumas circunstâncias nessa semana, até para compartilhar com a igreja, irmãos. Conseguimos na semana passada, vocês viram aí que o nosso jardim está tudo em ordem aqui, a parte de jardinagem da igreja, depois de dias de chuva, né, estava complicado aqui. Nessa semana o nosso jardineiro veio, aquela despesa extra que tivemos, e agora na terça-feira pela manhã nós vamos ter a dedetização aqui da igreja, limpeza das caixas d'água, também é um ciclo que a gente precisa de manutenção, despesas extras, e estamos para fechar ainda o mês de fevereiro, já, louvado seja o Senhor, finalizamos aquele pagamento do perito aqui da igreja, das lutas que tivemos, que é um dos assuntos que a gente vai tratar com a diretoria da igreja para afirmarmos ali o término daquela situação que quem congrega aqui sabe, e motivos de louvor a Deus, irmãos. Gratidão ao Senhor, vencemos uma grande luta e temos os desafios de sempre. E nessa semana temos um desafio ainda para fecharmos com 20% aí do nosso orçamento mensal. Que o Senhor, através de nossas vidas, eu faço parte também desse movimento aqui, congrego aqui com a minha família, sirvo aqui os irmãos, mas participo também desse ato porque é princípio bíblico, é princípio do Senhor. Eu quero te encorajar, se você não tem vivido esse momento aqui, que Deus te dê graça, entendimento,
e participe, pela graça e misericórdia de Deus, para você experimentar a provisão do Senhor sempre sobre nossas vidas. Nós queremos orar, dando graças ao Senhor, inclusive, para aqueles que têm trazido as suas doações também com regularidade, tá bem? Que nada tem ficado para trás, irmãos, todas as doações têm sido entregues, nossa área ali da ação social tem servido famílias aqui no nosso meio, continuamos apoiando o projeto Shalom aqui na nossa cidade, que tem a sua parte de assistência aqui, a igreja é parceira ali, e é isso, é feito através do seu amor, do seu doar, e a gente consagra agora ao Senhor. O Senhor conhece as necessidades dessa semana, e nessa semana é mais um mês, sempre precisando da graça e da misericórdia do Senhor, nesse momento aí que o Senhor há de suprir todas as necessidades da igreja do Senhor. Amém? Vamos orar? Prepara teu coração para a palavra que será também pregada, para esse momento. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, porque temos congregado aqui, Deus, nesse lugar há 13 anos e, pela graça e misericórdia do Senhor, neste ano vamos celebrar 14 anos de igreja. E desde o início o Senhor tem suprido, não apenas com recursos, mas com vidas que já passaram aqui, mas que também foram alcançadas aqui, que continuam aqui sendo acrescentadas, ó Pai. Obrigado pelo um renovo na nossa membresia, para aqueles que têm chegado, para aqueles que foram batizados e serão batizados nesse ano pela fé. Obrigado, Pai, por as crianças que neste momento estão ali acolhidas, ouvindo a palavra do Senhor. Obrigado pelo espaço de acolhimento que nós temos aqui de comunhão. Obrigado, Deus, porque hoje tivemos um tempo de um café aqui, Pai, com esse movimento de generosidade, de amor, de contribuição, de toda a igreja envolvida nesse ato. Obrigado, Senhor, pela reforma que foi feita ali no Kids agora, Pai, pela linda pintura que foi feita ali para abençoar nossas crianças. Obrigado, Senhor. Ontem tivemos uma reunião abençoada com o irmão servindo na parte de arte, de louvor, de adoração, parte técnica, Pai. Obrigado por esses irmãos que colocam suas vidas, seus talentos para nos abençoarem. E, Senhor, cada item nesse prédio, damos graças ao Senhor porque o Senhor tem nos dado, acrescentado, Pai, e queremos avançar, queremos dar novos passos pela fé. Continua a conduzir, Pai, a tua igreja. O Senhor sabe da necessidade que temos nessa semana, e clamamos ao Senhor que o Senhor continue a suprir, porque a obra é do Senhor e os recursos virão do Senhor, ó Pai, porque aqui reúne um povo que é do Senhor. Assim oramos pelas famílias, por suas necessidades desse momento, pelas circunstâncias que cada um vive aqui, que cada um possa experimentar a provisão, a graça e a boa mão do Senhor conduzindo nossas vidas. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto cantamos, se você desejar, traga a sua oferta aqui à frente e vamos orar e preparar nosso coração para a palavra. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor.
Só a igreja. Querido, nós acabamos de cantar, Senhor, sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Usa a minha vida, fala conosco essa manhã, desde a leitura da Tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, graça e paz, igreja. Vamos à palavra. Obrigado, irmãos, pelos louvores, pelas orações, pelas breves despedidas. Vamos agora ver o que Deus tem para nós em Romanos, capítulo 9. Abra sua Bíblia em Romanos 9. O trecho dessa pregação será do 19 até o 29. Então pode acompanhar, eu farei a leitura na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor, então, Romanos 9, 19. Contudo, algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Não tem o oleiro autoridade sobre a argila para fazer o mesmo barro, um vaso para propósitos especiais e outro para uso comum? E se Deus, querendo mostrar a sua ira, se tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, sobre os vasos de misericórdia, os quais previamente preparou para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Isaías, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel, embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Como disse anteriormente Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Nessa oportunidade eu quero compartilhar como uma proposta de uma tese em que Paulo escreve àquela igreja, nesse trecho, que Deus tem o direito de propriedade. O direito de propriedade, de escolha e de juízo sobre toda a criação. Portanto, a manifestação de sua ira e misericórdia foram preparadas para o mesmo fim: o reconhecimento exclusivo da riqueza da sua glória. Amém? Então, se você quiser perder a sua predestinação e sair do culto para tomar uma água, é brincadeira. Se você quiser
e você só lembrar desse trecho. Essa é a proposta, o reconhecimento exclusivo da riqueza da sua glória. É brincadeira, mas traga a sua garrafinha, tá bom? Então vamos ver isso em algumas partes, em alguns versículos. Então, mantenha a sua Bíblia aberta aí para a gente ir avançando. O que Paulo já está discorrendo, quando ele começa nesse trecho do versículo 19, dizendo contudo, ele falou muita coisa antes, não só nos capítulos anteriores, mas em Romanos 9, que é um trecho dificílimo da palavra. É um trecho em que os estudiosos, irmãos e irmãs, têm dificuldade mesmo em explicar. Por quê? Porque parecem contradições algumas coisas. Até a gente teve no ano passado o privilégio de participar da 40ª Conferência Fiel, onde tem preletores assim de altíssimo patamar, no termo de estudiosos da palavra. E a gente teve o privilégio de participar dessa conferência que o tema era Romanos. Que privilégio Deus nos deu, pastor André e eu, ano passado, de participar disso. E não era incomum o preletor, e a gente lá admirado, né? Nossa, esse camarada eu vejo no YouTube pregando, e a gente olhar lá, tipo, Mark Dever, Jonas Madureira pregando lá, homens de Deus, estudiosos, inteligentes, e falando assim, irmãos, é só pela graça que eu vou agora compartilhar. Porque é um trecho realmente dificílimo. E o que Paulo está explicando, então? E olha só o argumento de Paulo. Ele está falando e agora faz duas possíveis perguntas dos seus leitores. Ou seja, ele está escrevendo e já pensando no que os seus ouvintes vão questionar. Então ele começa esse trecho do versículo 19 com duas perguntas e depois não responde, ele faz mais 3 perguntas. Interessante, né, esse tipo de argumentação. E ele usa também a argumentação da autoridade histórica. Ele usa exemplos do passado para comprovar a sua tese de que Deus endurece quem Ele quer. Deus é soberano. A mensagem de Romanos não muda. A mensagem de Romanos é a principal, em que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu e seja grego, gentil. Então, imagina você, um judeu convertido ao cristianismo, um judeu que se dobra à mensagem do Evangelho, ouvir isso, que não é só para ele, não é exclusiva a mensagem só para ele. Ele não é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, ele não é. Então imagina, Paulo está preparando o seu ouvinte para essas questões que às vezes machucam, né? Nós queremos exclusividade ou não? Nós queremos ali ter uma mensagem especial. Hoje eu quero uma mensagem especial para mim, uma mensagem que vai me agradar. Então Paulo, já pensando nisso, pergunta aos seus leitores, já preparando, será mesmo que Deus já não tinha falado que a salvação é para todos? Será mesmo que Paulo já não tinha preparado os seus ouvintes dizendo que todos que têm a fé em Cristo Jesus um dia vão se reunir? Então Paulo está argumentando. E nesse argumento de perguntas, ele está fazendo o povo refletir. Então perceba, irmãos, irmãs, o principal aqui não é Paulo explicar o que é calvinismo ou o que é arminianismo. A ideia de Paulo não é isso nem existia naquela época. A ideia de Paulo é colocar a seu ouvinte o perigo de questionar a soberania de Deus. E esse é o alerta para a sua e para a minha vida também. É ter uma arrogância tamanha de tentar questionar Deus e suas decisões soberanas. Ou tentar questionar Deus, por que acontece isso comigo e não acontece com um fulano de tal? Então Paulo está alertando aquela igreja de Roma, que ele ainda não conhecia, mas pretendia ir lá conhecer, dizendo que eu sei que são questões difíceis de entender, mas perceba, Deus permanece soberano na salvação. E entre essas questões de que a gente
como acontece a salvação são questões difíceis de explicar. O pastor André, na mensagem anterior, falou muito sobre isso, né? Do propósito soberano de Deus, que a salvação é exclusivamente pela graça, né? Então eu preciso usar de algum argumento também para não ficar no ar apenas. Será que realmente todos vão ser salvos porque Deus decidiu assim mesmo? Será que Ele realmente escolheu uns para a salvação e outros não? Um homem de Deus também, o pastor Luiz Saião, ele participou de um podcast recentemente e ele disse assim: aquele que é calvinista mesmo, sabe aquele calvinista de verdade? Ele, quando encontrar com o arminiano, ele não vai ficar causando na dele. Por quê? Porque ele vai pensar assim: se esse camarada é arminiano e acredita no livre-arbítrio, ele está acreditando nisso porque ele já foi predestinado a isso. Ou seja, Deus já escolheu ele para ser assim, né? Esse daí. E o arminiano, que pensa ao contrário, de que o livre-arbítrio, que é a solução para a salvação, vai também encontrar com o calvinista e não vai ficar causando na dele. Por quê? Porque esse camarada é assim turrão, porque ele tem a liberdade de escolha. Então perceba, para de causar na dos outros. E pense que assim, a salvação é o dom de Deus para aquele que crê em Cristo Jesus. Essas decisões, essas discussões, elas são intensas e muitas vezes não edificam. Mas também, por um outro lado, não ignore o que a Bíblia diz sobre a soberania de Deus em escolher. Porque a gente tem dificuldade para escolher, não tem? Nós temos muita dificuldade de escolher. Nós temos dificuldade de escolher a roupa para vir à igreja, a comida que a gente vai comer agora no almoço, temos dificuldade. Porque você vai no shopping, parece ali, há muitas opções naquela praça de alimentação. Tem aqueles que gostam de comida japonesa, comida tailandesa, comida chinesa, comida brasileira. Então tem um monte de opção, você fica em dúvida, né? Por quê? Pela quantidade de opções que você tem. Há um cardápio enorme, então a gente tem essa dificuldade de escolher. Então a gente, com essa limitação humana, fica questionando Deus das suas decisões. A gente pensa que Deus é um Deus carrasco, malvadão, porque Ele escolhe uns e não escolhe outros. Olha só que incoerência da nossa parte. Pense que Deus faz o que Ele quer, correto? Essa é uma afirmação taxativa. E Paulo explica com o seu argumento de autoridade histórica, falando para aqueles ouvintes: lembre-se de Faraó, que Deus o que fez? Endureceu o seu coração. Correto? Então a gente pensa: nossa, que Deus malvadão, né? Esse Deus aí é ruim mesmo. Ele gosta de fazer o coração humano de pedra, né? Olha só. Irmãos e irmãs, Faraó, aquele que mandou matar as criancinhas. Lembra disso? Lembra disso, do infanticídio para tentar pegar o Moisés? Lembram-se? Está falando de Faraó. E a palavra de Deus no próprio Êxodo diz que às vezes Deus endurecia aquele coração, mas às vezes era o próprio Faraó que endurecia. Ou o coração era endurecido. Então, o Tim Keller, no seu livro Romanos para você, do 8 ao 16, vai explicar melhor que eu, dizendo que quando o Faraó endurece, Deus está entregando a sua teimosia. Deus não está necessariamente agindo ali, porque se Deus largasse mão, o coração humano já é endurecido, já é tenebroso, já caminha para o mal. E essa é uma condição humana. Então a segunda pergunta de Paulo é: quem é você, ó homem? Quem é você, ó cara pálida? Para tentar questionar a Deus, para tentar conciliar as decisões dele no seu entendimento pequeno. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se de quem você era e de quem eu também sou. Quem somos nós diante da soberania de Deus? Conforme a palavra de Deus diz no próprio
evangelho, né, que a gente pode chamar de Romanos, nessa própria carta, em Romanos 1:20, Paulo diz que Deus entregou a humanidade aos seus próprios desejos. Então Deus não necessariamente age endurecendo e colocando mal no coração, porque em Deus não há variação de mal. Quando Ele permite que a humanidade corra seu próprio caminho, então aí Ele já está permitindo um coração que já é duro fazer as suas obras. Consegue perceber então que Paulo está tentando colocar na sua e na minha cabeça, através daquela igreja de Roma, de que Deus é soberano e nós não conseguimos decidir por nós mesmos, porque não temos os critérios necessários, não sabemos de tudo. E não necessariamente Deus escolhe uns e rejeita outros, porque Ele já sabia da história, porque Ele já está fora da linha do tempo. Não é isso. Por quê? Porque isso é explicado quando Paulo vai usar o argumento de autoridade histórica para falar de quem? De Jacó e Esaú. Perceba que Deus falou que já amou Jacó desde antes de Jacó fazer alguma coisa boa. E aliás, se ele esperasse Jacó fazer alguma coisa boa, ele não escolheria. O enganador, aquele que trapaceava, aquele que já na barriga da mãe puxava o calcanhar do outro. Então você acha que quando Jacó lutou com Deus, foi ali que ele recebeu a salvação? Não! A salvação não é esforço humano. Você tem que parar de lutar contra Deus, porque a salvação já é a autoridade dele. Não foi ali que ele descobriu que era salvo. Ali ele foi trocado de nome apenas. Recebeu uma bênção. Porque ia pegar mal para Israel, né? Os jacositas, em vez de israelitas, né? Ia ser uma nação com um nome meio feio, mas Deus já preparou ali algo melhorzinho para eles. E não pensem também que Israel foi escolhido por ser o melhor de todos. Um povinho pequeno, de dura cerviz, que não se dobrava. Deus falou, vocês foram escolhidos, vocês eram pequenos, incapazes. E Ele fez tudo isso para quê? Para que a luz e a atenção não fosse colocada em Israel, mas no Deus de Israel. A tua vida, irmão, irmã e meu amigo, não é para que você se engrandeça, é para que Deus seja engrandecido através da sua vida. Consegue perceber, então? Não somos escolhidos por nossa habilidade, por coisas que nós fazemos. Ao contrário, se dependesse disso, nós sempre tendemos a trocar a glória de Deus. E trocar não só fazendo algo que agrada a Deus, trocar e colocar o holofote em nós. A gente troca a glória de Deus por uma glória própria. Então perceba, quem é você, ó homem, e quem sou eu, diante de um Deus soberano. Para entender a salvação, você não precisa, então, saber tudo sobre a teologia da predestinação, ou a teologia do livre-arbítrio. A melhor maneira de você entender a soberania de Deus é você entender quem você é e se colocar no seu lugar. Nós temos a tendência de achar que somos maiores do que nós pensamos. E até achar que Adão era totalmente suficiente no jardim. Já parou para pensar nisso? A gente fala muito sobre a queda, né? Mas e antes da queda, como era o homem criado em seu estado de perfeição ali? Lembre-se que Deus coloca o homem no jardim e dá algumas responsabilidades para ele. Me permitam fazer essa digressão, chegar lá no início da história, porque o evangelho é isso, irmãos. O evangelho é a gente entender da onde que Deus nos criou. Porque hoje em dia, os jovens, os adolescentes sabem bem disso. Há uma mensagem, há uma história demoníaca que diz que não somente fomos
resultado de uma evolução, mas de que o homem é bom em si. E quem corrompe o homem é o relacionamento, é a sociedade. Já ouviram isso? O homem é lobo do homem? É o que é pregado nas nossas escolas até hoje. Isso é demoníaco, por quê? Porque o homem não é bom depois da queda. E não era totalmente suficiente antes da queda. O homem necessitava do próprio Deus. O homem precisava comer. Ele não era suficiente em seu estado pleno. Ele precisava comer, se alimentar. E quando ele via lá o jacaré com a jacaroa, o elefante com a elefanta, e ele falou assim, tem alguma coisa errada aqui, hein? Ele pensou, e eu? Ué? Você não é o bonzão? Quem aqui agora eu vou entregar aos irmãos, já ouviu a banda Os Incríveis? Já viram a música Feliz Era Adão? Por que ele era feliz? Não teve sogra nem caminhão, né? Feliz era Adão, que não teve sogra nem caminhão. Então ele achava que era perfeitão. Ué, cadê? Aí o que acontece? Deus vê a necessidade do homem. E vou fazer o que para ele agora? Alguém que o complete. Uma auxiliadora da sua própria carne. Sangue do meu sangue. Osso dos meus ossos. Coisa boa, hein? Amém, casados? Amém, coisa boa. Deus criou a mulher e aí agora o homem é completo. Mas vamos deixar isso para o encontro de casais, tá bom? Depois a gente trata sobre isso. Perceba então que o homem tinha necessidade também. Ele tinha uma necessidade especial. Era na viração do dia. De falar com Deus. Deus não criou o homem totalmente independente o suficiente. E você tem essa carência até hoje da presença de Deus na tua vida. Então, o homem decide pecar. E isso é rompido. E a partir daí os relacionamentos também são quebrados. Mas ainda assim, o homem continua precisando. O Bernardo Shaw, quando ele veio aqui apresentar o seu livro, O Enredo da Salvação, foi uma bênção. Nesse livro, algo fantástico, ali no começo, na introdução, em que ele diz que Deus criou a humanidade e colocou a árvore aonde? No meio do jardim. Mas Deus, você sabia que ia pecar, por que o Senhor colocou bem no meio, não colocou escondidinho? Ou nem colocasse árvore, né? Deixava tudo bom. Adão já estava com a Eva dele, estava tudo de boa. Mas Deus quis colocar a árvore no meio do jardim. Ele diz naquela introdução que o amor, sem a decisão de não amar, não é amor. A obediência sem a possibilidade de desobedecer não é obediência, é autoritarismo. E Deus não é assim. Deus colocou opções para o homem, para que o amor de Deus pudesse ser verdadeiro. Ele não criou robôs, ele não criou aqueles que não tinham a possibilidade de não rejeitá-lo, porque ele quer o amor verdadeiro. Ele quer uma decisão da sua vida. Então, quando a gente começa a reconhecer a soberania de Deus, a gente vê a nossa necessidade, a nossa miséria. A gente tem que reconhecer a nossa insuficiência diante de Deus. E só Deus pode completar a nossa vida, irmãos. A salvação é Deus colocando as coisas em ordem, porque não era para ser assim. Mas teve a queda. Então, para com isso de querer tentar achar o pelo no ovo e... foi Deus que determinou. Ele determinou sim porque Ele é soberano.
mas eu também tenho responsabilidade? Também pode ser. Né? Essa coisa entre monergista, ou é só Deus, ou é sinergista, ou também tenho participação, não importa. Reconheça a soberania de Deus, e isso é o mais importante, e é isso que Paulo queria dos seus ouvintes. Não uma apologética, uma luta de fé, mas uma teologia verdadeira de quem é o homem. Uma antropologia, o estudo do homem, né? Paulo não queria que fosse uma filosofia no divã. O homem é assim por causa do seu passado, e isso e aquilo. Não somente isso. O homem é assim porque Deus o criou perfeito, mas com a dependência do próprio Deus. A queda não manchou isso. A queda não manchou a imagem e semelhança de Deus. Você ainda continua com a sua possibilidade de escolher. Irmão, sobre escolha a gente tem muita coisa para falar, mas há uma experiência própria que eu queria compartilhar rapidamente sobre escolha, né? Quando eu conheci a minha esposa, a gente marcou de se encontrar, né? Eu queria fazer seminário e ela era a secretária da igreja. Então ela disse, venha trazer a documentação. E a gente, né, e eu sem nenhuma intenção, né, de conhecê-la pessoalmente. E aí a gente marcou no shopping Santa Cruz de São Paulo, que era na rua da igreja ali. E eu estava lá, sentado, esperando. E ela contando isso depois para mim, né? Eu estava sentado, esperando, acho que mexendo no celular, de cabeça meio baixa. Então, quando ela me viu, não pegou um ângulo muito favorável meu, né? Cabeça baixa, assim, de perfil. Então, disse que ela deu a volta, né? E aí entra a graça irresistível da predestinação. E aí Deus agiu poderosamente na minha... Né? Alguns irmãos aqui estão rindo por quê? Então, é graça, irmão. Olha para o lado aí e fala, Deus, obrigado, Senhor, por essa graça. É isso, irmão. A gente não tem muito critério para escolher. Porque se a gente for escolher, ou é por aparência, ou é por resultado, ou é porque vai dar algum lucro para nós. Mas perceba que Deus escolhe cada um não por um parâmetro humano, mas por sua totalmente onisciência, onipotência, onipresença. É o que o salmista diz. Da onde eu posso me ausentar da presença do Senhor? Se subo no mais alto monte, lá está. Se desço no mais profundo abismo, lá está também. Se eu tomo as asas da alvorada, ou vou no mais profundo mar, lá tu estás, e a tua mão direita me sustenta. Esse é o nosso Deus. Ele sabe todas as coisas. Não questione Deus. Quem é você, camarada? Para achar que uma teologia pode mexer e influenciar na salvação de alguém. O reino é dele, ele é o Senhor, se renda a isso. Você pode falar, mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Você está numa igreja que reconhece a autoridade de Deus, a gente aqui não declara nada. Deus, eu quero agora tomar posse disso, porque eu tenho direito. Quem é você? Adolescente, acabou de sair da fralda para falar para o pai aonde que vai, a hora que quer voltar. Quem é você? Né? Perceba a autoridade, reconheça isso, né? Mas a gente às vezes quer brincar de Deus, né? Você que tem filho pequeno, como é bom, né? Chegar em casa, sentar no sofazão, 2 pés no puff, e aí tem a televisão lá na frente, né? Mas aí o controle está um pouco longe, né? Aí você fala, ô filho, vem aqui, por favor, pega o controle para mim. Como é bom essa sensação. A autoridade nos dá um prazer enorme. Quando começa a dar algum retorno para a gente, isso é bom, né? O investimento está dando retorno. Deus, obrigado, Senhor, porque a gente experimenta isso.
Irmãos, quem nós éramos, lembre-se disso. Deus nos resgatou e nos tirou das trevas à luz. Efésios 2. Um trecho da palavra que você tem que ter no seu coração. Efésios 2:1. Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Essa foi a versão que eu memorizei. Em nossas transgressões. E nós costumávamos viver assim, ou seja, Deus te resgatou não porque você era bonzinho. Você já estava morto. Você já vivia assim. Seu caminho era esse. Mas Deus, Efésios 2:4. Lembram-se disso? Mas Deus, em sua infinita bondade, nos vivificou juntamente com Cristo. Ah, é Cristo, irmãos. É Cristo que nos dá vida. Não é a nossa capacidade de fazer isso, aquilo, ou nossa capacidade de escolher a Deus. Foi Ele que te deu vida, porque você era morto. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Na condição humana, pós-queda, pós-Gênesis 3, nenhum de nós consegue dar um passo em busca de Deus, a não ser pela graça e pela fé que Ele coloca no nosso próprio coração. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A glória é dele. Não é 99,99% Deus e 0,00% 1% você ou homem. Porque se fosse assim, um fiapo de responsabilidade humana seria por obras. A glória não seria totalmente dele. Nós somos feituras suas, criaturas de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou de antemão. Ele te escolheu para estar aqui servindo a Ele. Agora, qual que é a sua resposta diante da pergunta: quem é você diante da soberania de Deus? O que você tem escolhido? Quais são os seus critérios? Você tem buscado a Deus porque Ele é bondoso e amoroso e tem prazer em abençoar? Irmãos, quando Deus, em sua ira, destina pecadores ao inferno, Ele não está sendo mau, Ele não está sendo ruim, Ele está sendo justo. A ira de Deus não é a manifestação da sua injustiça, mas da sua justiça, porque esse era o caminho de todos nós. Então o seu amor, a sua graça, a sua potência, a sua beleza andam junto com a sua ira. Só que a ira dele não está na frente, nem está atrás. Ela está caminhando pacientemente na história da humanidade. É graça Ele não executar tudo agora. Dá tempo. Há tempo de salvação. Então a gente tem que pregar, porque não sabemos exatamente quem são aqueles que ainda não se renderam a Jesus. Prega na igreja, prega na escola, prega no trabalho. Quem é você diante dessa mensagem poderosa? O que você tem decidido, o que você tem escolhido? As escolhas são difíceis, irmãos. Mas a gente tem que pensar que Deus capacita cada um de nós. Há um filme muito bom, filme antigo, né? Todo filme abaixo de 2020 aí pode ser considerado um clássico, né? Em que um vilão planeja um assalto, aqueles assaltos para milionários, né? É um assalto muito bem planejado. Envolve muito tiro, morte, até um ônibus para fuga. E aquele bandido rouba o dinheiro não pelo
prazer que o dinheiro dá, necessariamente. Ele não queria ser rico. Ele queria aquele dinheiro para comprar muitos explosivos, dispositivos, gasolina e causar um desastre na cidade. Causar toda uma balbúrdia, um caos. E é assim que estava Gotham City, com a polícia, os promotores totalmente enlouquecidos em busca daquele psicopata que explodia tudo e prometeu que se o rival dele não se apresentasse, ele ia matar uma pessoa por dia. E lá pelas tantas, conseguem capturar aquele bandido, aquele louco pintado. E aí acontece a cena épica. Irmãos, aquela cena lá é muito boa. Christian Bale e o Heath Ledger ali naquele interrogatório. E eu pensei assim, por que o Batman já não acaba com isso, né? Mas a mesma pergunta, por que Deus colocou a árvore no meio do jardim, né? Por que já não acaba com tudo isso? E aí, o bandido ainda consegue colocar uma decisão entre salvar a princesa e salvar o promotor da cidade, que significava meio que a liberdade dele, porque ele precisava de um herói para aquela cidade que o livrasse do seu trabalho fardo. E ele pensa, e eu também pensaria, sempre salvar a Rachel em primeiro lugar. Sempre a princesa Raquel é a prioridade, né? Então ele diz ao Gordon, Gordon, salva ele que eu vou salvar a princesa. Decisão correta, né? Mas ele não sabia das mazelas do inimigo. E ele inverteu com os locais que ele tinha falado. Era uma meia-verdade. Na Avenida X e na Rua 52. Ele foi salvar a princesa, mas chegando lá era o promotor. Nem o Batman tomou a decisão certa. Quanto mais nós, meros mortais. Nosso critério de escolha é muitas vezes baseado na circunstância. Reconheça o critério de Deus, a sua soberania. E ele escolhe quem deve salvar. E agora, diante disso tudo que a gente viu, Paulo ainda dá 2 argumentos históricos, mostrando a Israel que há histórias no passado que já deveriam preparar o coração deles para uma salvação compartilhada com outros povos. Dizendo então sobre a história de Oséias, em que o povo que era chamado, não era chamado, foi chamado, e quem não era amada, foi amada. Deus já preparava o coração daquele público. E eu queria afirmar para você, não importa qual que é a sua dificuldade, você pode estar parecendo que não é amado por Deus, não é amada por Deus, mas Ele te ama. Não é a circunstância que determina o amor de Deus. Você pode estar passando por diversas situações em que parece que Deus não te chamou, em que a mão de Deus não está sobre a sua vida. Mas lembre-se, é Ele que tem poder para te chamar e para te amar. Reconheça a soberania dEle em todos os locais, em toda a história humana e em todas as circunstâncias. Ele é o oleiro, é Ele que tem o poder, é Ele que te criou. E Ele te coloca como um vaso aonde Ele quer. Meu jovem, Deus te coloca como um vaso para a honra dEle. Então seja um vaso lindo, que represente a honra e a glória de Deus aonde quer que você foi colocado. Na cidade que você foi colocado, no local que você foi colocado, no seu trabalho. Não seja um vaso de desonra. Seja um vaso que leve a atenção ao oleiro, a quem tem o poder
Não questione Deus, porque foi Ele quem te criou. É Ele que tem o poder. E assim Ele também tem poder para salvar a sua vida. E eu queria finalizar com uma história em que o próprio Paulo cita, dizendo que se não fosse o Senhor dos Exércitos, nós seríamos semelhantes a Sodoma e Gomorra. Lembram-se de Sodoma, uma cidade que foi destruída pelo próprio Deus. Mas por graça e por misericórdia, Ele ali resgatou Ló e suas filhas. Saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu deles. Não voltaram para Abraão, o tio, porque muitas vezes a gente, o nosso orgulho de dizer, escolhi errado, né? O medo de alguém falar, eu te avisei. Ah, esse te avisei é ruim, né? Dói. Mas muitas vezes o eu te avisei, ele vem acompanhado de um abraço. Não tenha medo de se arrepender e dizer, eu errei. Eu quero seguir agora pelo caminho de vida. Mas Ló e suas filhas não quiseram isso e foram para a caverna. E você sabe o que aconteceu, né? Você lembra da história. Muitos acham que a Bíblia é um livro muito bonitinho de borboletas no jardim. Mas a história mais sombria, entre filhas relacionando com o próprio pai. Porque Deus livrou eles, mas Sodoma continuou ali. O coração humano, ele sempre vai para o caminho de morte. E dali então, surgem dois povos que machucaram a história de Israel. Os amonitas e os moabitas. Mas Deus, que traz das trevas à luz, de um povo que não era povo. Oh, irmão, surgiu Ruth, a moabita, aquela que falou para sua sogra, seu Deus será o meu Deus. Aonde você repousar, ali também estarei. Que eu quero esse Deus. O Deus das trevas levou a luz. De uma moabita redimida por Boaz, figura de Cristo, surgiu Davi e depois surgiu Jesus. A luz do mundo, aquele que salva nossas almas. E essa é a oportunidade de você, diante de Jesus, aquele que troca o coração endurecido de pedra por um coração de carne e de vida. Esse é o momento de você reconhecer a soberania de Deus. Falar, Jesus, eu me entrego. Eu sou pecador, insuficiente e careço da sua glória. Vamos orar? O grupo de louvor pode chegar aqui. Você ouviu essa manhã que Deus é soberano. Não é o homem. Não é a tua capacidade de escolha, porque se for assim, nós escolheríamos a morte e não a vida. Nós escolhemos o pecado e não a santidade. Nós escolhemos o que nos apraz e muitas vezes não o que glorifica ao Senhor. E essa manhã, o convite para você reconhecer a soberania de Deus é você falar que você foi criado exclusivamente
para glorificar, para demonstrar a riqueza da glória de Deus. Ele foi criado para ser um vaso de honra e não de desonra. A misericórdia e a ira de Deus caminham junto porque é um Deus justo. Mas Ele te dá a oportunidade de seguir pelo caminho da misericórdia. É um Deus gracioso e amoroso. A sua paciência em executar a sua ira. Ele é longânimo. Eu não sei se você ainda tomou essa decisão de reconhecer a glória de Deus na sua vida. Reconhecer, não por uma mera teologia, mas reconhecer a sua insuficiência. E falar: Jesus, eu preciso de Ti. Na minha vida, nas minhas decisões, no meu casamento, nos meus relacionamentos. Restaura, Senhor, e faz para a Tua honra e Tua glória. Então, todos em oração, eu queria que você se colocasse em pé, se esse é o seu desejo essa manhã, de reconhecer isso na tua vida. Eu estou de pé aqui no altar também. Pai querido, ó Santo e poderoso oleiro, quebra a nossa vida e faz de novo, Senhor. Faz para a Tua glória, Senhor. Nós queremos reconhecer a isso. Só o Senhor toda a glória. É tudo por Ti, para Ti são todas as coisas. Glória ao Senhor na igreja, pelos séculos dos séculos. Ó Senhor, nós muitas vezes escolhemos os caminhos errados, Senhor. Ilumina nosso entendimento, ó Pai. Ó Deus, nos faz vasos de honra e nos coloca onde o Senhor quiser, ó Pai. É o Senhor dos exércitos. Nós somos soldados em Tuas mãos. Então nos coloca na batalha que o Senhor quer, ó Pai. Mas nós clamamos: cuida de nós, nos proteja, Senhor. Vá à nossa frente, ó Deus. Queremos Te glorificar como igreja. Restaura os relacionamentos, Senhor. Ó Deus, nos faz humildes. Ó Deus, nos faz olhar para o próximo com a soberba, ó Pai. Mas nos dá um pensamento que é o pensamento como de Jesus, ó Pai. Nós não somos melhores que ninguém porque o Senhor nos escolheu. Mas queremos reconhecer porque o Senhor nos escolheu não pelas nossas habilidades, mas é a Tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Exalta Teu nome em nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Este é o meu desejo, Senhor, Te honrar com meu coração, Te adorar. Tudo que há em mim Te dar.
Amém. Glória a Deus pela palavra, por esse tempo de celebração. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, bendito seja o nome do Senhor. Como é bom afirmarmos isso. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela palavra poderosa que o Senhor ministrou ao nosso coração através da vida do pastor Marco. Que a graça do Senhor seja sobre sua vida e família também, Pai, renovando suas forças. E agradecemos pela maneira como o Senhor falou à tua igreja hoje, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos aqui. Que essa palavra possa continuar, Deus, a reverberar por meio dessa semana. Continua a falar ao nosso coração, edificar a tua igreja. E obrigado, Senhor. Estamos iniciando uma nova semana para concluir esse mês de fevereiro. Que a tua boa mão nos conduza e guarde nessa semana, nossas atividades, estudos, famílias, encontros, trabalho, a diversidade que temos aqui no nosso meio, Pai. Consagramos nossos dias ao Senhor. Guarda-nos e obrigado por nesse dia de domingo podemos ter um tempo ainda abençoado em família. Assim oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Vá na paz e na graça do Senhor. Deus abençoe. Ótima semana. Deus abençoe quem esteve online.